Olá, bem-vindos a este episódio especial do podcast A História. Estamos neste sábado por aqui para te mostrar o que aconteceu no último debate presidencial promovido pela Rede Globo. Os dois candidatos à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, fizeram na noite desta sexta-feira, na TV Globo, o último debate do segundo turno das eleições. Eles compararam os períodos em que cada um esteve à frente do governo, trocaram acusações de corrupção e de mentiras e prometeram ganhos no salário mínimo. O ex-deputado Roberto Jefferson, preso no domingo, dia 23, após atirar contra a Polícia Federal, também foi tema do debate, assim como a compra de Viagra pelo governo Bolsonaro para as Forças Armadas e a denúncia do mensalão no governo Lula. Pelas regras do debate, os candidatos podiam ficar em pé pelo estúdio e se movimentar enquanto falavam. Além disso, podiam distribuir como quisessem o tempo a que tinham direito em cada bloco, o que propiciou diálogos entre os candidatos. No fim do primeiro bloco, ao terminar uma fala, Lula, que estava próximo de Bolsonaro, se afastou em direção à bancada. Nesse momento, Bolsonaro pediu para o candidato do PT ficar mais próximo dele. "Fica aqui, rapaz", pediu Bolsonaro. "Não quero ficar perto de você", respondeu Lula. Acusações de mentiras. Uma das marcas do debate foram as acusações mútuas, de mentiroso entre os candidatos. Quando o tema foi combate à pobreza, Lula disse que 33 milhões de pessoas passam fome no país. Bolsonaro mencionou os valores pagos pelo Auxílio Brasil e pediu para Lula parar de mentir. "No nosso governo, segundo o IPE, quem ganha até R$ 10 por dia está abaixo da linha da pobreza. Estamos oferecendo R$ 20 por dia." "Para de mentir, Lula, pelo amor de Deus", disse o presidente. Lula pediu direito de resposta e afirmou que Bolsonaro sabe quem mente no país. "Eu vou pedir direito de resposta, vou dizer que aqui só tem um mentiroso chamado. Não vou dizer o nome para não ter direito de resposta. Vou repetir, quem mente nesse país, o senhor sabe quem é. Tem 33 milhões de pessoas passando fome nesse país, e hoje a Folha, jornal Folha de São Paulo, alega que tem 24 milhões que não conseguem comprar alimento", disse Lula. Durante uma discussão sobre reajuste do salário mínimo, os candidatos trocaram novas acusações. Bolsonaro disse que o PT fez propagandas no horário eleitoral com informações mentirosas sobre medidas econômicas supostamente defendidas pelo governo. Então, ele, Lula, não responde. Não quer dizer que não determinou que o programa eleitoral do partido dele falasse mentiras. Que eu não ia mais reajustar o salário mínimo, a aposentadoria, e que eu ia caçar férias, 13º e hora extra. Mentiroso, acusou Bolsonaro. Lula rebateu dizendo que viu um dado de que Bolsonaro teria mentido 6.489 vezes durante o mandato. O ex-presidente não detalhou a fonte da informação. Primeiro, o povo brasileiro sabe quem é mentiroso. Hoje, eu vi uma revista de fatos dizendo que ele mentiu 6.489 vezes durante o seu mandato. Só no programa de televisão dele, nós ganhamos 60 direitos de resposta por conta das mentiras dele, alegou Lula mais adiante no debate. Em interação sobre política externa, Lula disse que o Brasil está isolado do resto do mundo. Bolsonaro voltou a chamar o ex-presidente de mentiroso. "Mentiroso. Negociei fertilizantes com a Rússia. Imagina o Brasil sem fertilizantes. Onde ia parar a nossa segurança alimentar e a de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo?" Bolsonaro voltou a atacar o petista ao citar os títulos de terra concedidos durante sua gestão. "Lula, olha só como você é mentiroso. Dei títulos para mais de 420 mil assentados, por que você não dava título? Porque você usava esse pessoal para invadir terras por aí? Eu dei liberdade para essas pessoas, Lula", rebateu Bolsonaro. Lula afirmou que quem entrega a título é o INCRA e que, no governo do PT,
disponibilizou terra para a produção de comida. Quem entrega título, na verdade, é um órgão do governo chamado INCRA. O que eu fiz foi disponibilizar terra para produzir comida nesse país, e se voltar e tiver terra improdutiva, e tiver gente querendo trabalhar no campo, essa gente vai ter o direito de trabalhar no campo. Covid-19, investimentos na saúde e Viagra. Lula fez críticas à gestão de Bolsonaro no tratamento da pandemia da Covid-19. Ele perguntou para o presidente os motivos que levaram o governo a negar a doença e a vacina. O Brasil tem 3% da população mundial, entretanto, o Brasil tem 11% das vítimas de Covid. Ou seja, 3 vezes mais do que a média. A pergunta que se faz é a seguinte: por que negligenciamento? Por que passar 45 dias negando a vacina? Por que negar a doença? Por que esconder o seu cartão de vacina? Questionou Lula. Bolsonaro disse que foram adquiridas mais de 500 milhões de doses de vacina e negou ter recusado o imunizante. Vacina: nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. No dia que a Anvisa autorizou, no mesmo dia começou a aplicar a vacina no Brasil, afirmou. Lula ainda criticou a compra pelas Forças Armadas de mais de 35 mil unidades de sildenafila, medicamento conhecido pelo nome comercial de Viagra. O presidente disse, em resposta, que o Viagra é usado para vários tratamentos. O Viagra é usado para tratamento de próstata. Sobre os investimentos na saúde, Lula perguntou a Bolsonaro o número de ambulâncias compradas e de hospitais e unidades básicas de saúde UBS, construídos nos últimos 4 anos. Você lembra quantas ambulâncias você comprou? Você lembra quantos hospitais você fez? Lembra quantas UBS você fez? Não lembra porque não fez. A única coisa que você fez foi negar a vacina no tempo certo e permitir que mais de 300 mil pessoas morressem sem necessidade nesse país, e um dia você pagará por isso, disse Lula. Bolsonaro fez referência à construção de estádios de futebol para a Copa de 2014 para dizer que o petista não investiu em hospitais. Saúde não se faz com estádio de futebol. Foi uma roubalheira sem tamanha que você patrocinou no passado. O teu governo, Lula, fechou 40 mil leitos de hospitais. Metade de pediatria. Então, se eu ficar discutindo números aqui, não vai dar para chegar a um bom termo comigo. Uma diferença enorme entre nós dois. Bolsa Família contra Auxílio Brasil. Lula e Bolsonaro trocaram críticas sobre os programas voltados às famílias em situação de extrema pobreza e pobreza. O candidato do PL perguntou a Lula por que ele pagava tão pouco aos beneficiários do Bolsa Família. Já que você se julga o pai dos pobres e a tua economia tão bem, por que você pagou tão pouco aos beneficiários do Bolsa Família? Em média 190 em valores corrigidos. Por que Lula? Apontou Bolsonaro. Lula respondeu que era uma bobagem comparar os dois programas e citou outras políticas de assistência criados nos 8 anos à frente da presidência da República. É uma bobagem comparar o Bolsa Família com o Auxílio Brasil, porque o Bolsa Família era apenas um dos programas da política de distribuição de renda que nós fazíamos. No governo de Bolsonaro, os beneficiários do Bolsa Família passaram a ser atendidos pelo Auxílio Brasil, a versão repaginada do programa social criado em 2003. Hoje, o Auxílio Brasil prevê o pagamento de R$ 600 aos beneficiários. A proposta do orçamento para 2023 prevê valor de R$ 400, em vez dos R$ 600 que serão pagos a... E este foi apenas um resumo das mais de 2 horas de debate. E eu ressalto a importância do seu voto. Não deixe de sair para votar e escolher quem você quer que te represente. Isso é muito importante. Ainda dá tempo de pesquisar e conhecer as propostas dos candidatos. Eu agradeço sua compreensão conosco aqui e te espero no próximo episódio já com um candidato escolhido. Obrigada e vai votar. Até!